graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sempre muito bom ver a igreja cheia, e os irmãos querendo, a palavra de Deus, buscando ouvir, buscando estarmos juntos para congregar, para comungar da mesma palavra, do mesmo Deus supremo, bendito, absoluto, Senhor sobre todas as coisas. Amém. Nós temos hoje a continuação do nosso texto na carta de Paulo aos Romanos. Eu vou fazer como de costume, pois faço algumas considerações, mas vou ler novamente o texto. Como sabemos, essa repetição é muito importante para nós, para tentarmos fixar a palavra do Senhor, depois a oração e a exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos 15 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, mais uma manhã que recebemos do teu favor, da tua misericórdia, da tua compaixão conosco, em que podemos vir aqui e entregar-te culto, adoração, louvor, honra e glória, Senhor. Dessa forma, como sempre, e somos sempre trazidos ao entendimento dessas coisas, que não somos suficientes, Senhor, para fazer tudo isso. Porém, pedimos aqui que o teu Espírito esteja conosco, que tu, Senhor, nos conduza por esse caminho de adoração, de culto, que elevemos nossos corações, que a nossa atenção esteja na tua palavra, nos louvores, nas orações, e em tudo possamos te entregar, Senhor, essas coisas, como aqueles, Senhor, que te amam e como aqueles que dependem de ti. Ajuda-nos pelo teu Espírito, aquele que prega eu nessa manhã, Senhor, para que pregue com fidelidade a tua palavra. E aqueles que ouvem, Senhor, o teu povo, santo ajuntamento aqui nessa manhã, possa compreendê-la, não só com o entendimento, Senhor, mas com a vida prática, um coração disposto, com a sua vontade rendida para fazer aquilo que te agrada. Que seja assim, ó Deus. Em nome de Cristo, oramos, teu Filho amado, agradecidos. Amém. Amém. Quero aproveitar rapidamente, na última semana, do dia 3 ao dia 9, foi ontem, a Convenção Batista Reformada do Brasil, a qual particularmente eu, faço parte, dedicou uma semana inteira à oração pelo nosso país. Então, todos os irmãos que compõem essa convenção estavam orando, não que eles tenham parado ontem somente e hoje não, mas o que eu queria era colocar a igreja também na próxima semana, de hoje até o próximo fim de semana, que nós estejamos em oração pelo nosso país,
para que o Senhor nos guarde, nos abençoe, o Senhor nos ajude e dê clareza, sabedoria, faça o seu poder, o seu milagre nessa nação. E quando falo nação, não é algo abstrato, somos nós, indivíduos, que compomos esse país, para que se levantem olhando para Ele em súplica, pedindo ao Deus dos céus que venha em socorro nas nossas vidas, de todas as formas, nossos líderes, liderança do nosso país. Estejamos em oração nesses dias, de hoje até a semana que vem. Amém, irmãos? Coloquem esse item nas orações de vocês. Amém. Dito isso, voltamos aqui à exposição da carta de Paulo. Estamos caminhando por essa carta, chegando ao fim. E no sermão anterior, tratamos do verso, especificamente do verso 14, em que Paulo fala: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos ou cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, Paulo fala algo fantástico aqui. Quer dizer, o apóstolo Paulo referenda esses irmãos, dizendo que eles estavam cheios de bondade, cheios de conhecimento, e então, consequentemente, aptos para cumprir a admoestação uns para com os outros. Quem tem acompanhado, e eu faço aí também, chamo todos os membros da igreja, estamos juntos na terça-feira, 19h30, estamos falando sobre membresia na igreja. Nós vimos o texto de Hebreus e vimos como o povo se revoltou no Egito, no deserto, e como o escritor de Hebreus, ele diz que o antídoto para aquelas coisas que aconteceram, aquela revolta contra Deus, era a admoestação mútua, uns com os outros. Que não acontecesse conosco o que aconteceu lá, de termos perverso coração e irmos pelo caminho da maldade. E ele coloca como se fosse um antídoto essa admoestação mútua, com maturidade, e algo que Paulo está dizendo aqui que estes tinham, como uma proteção para a própria igreja, para que caminhassem de forma saudável. Então, que nós peguemos tudo isso que temos aprendido nesses dias e consigamos fazer essa junção de conhecimento na pregação, no ensino das terças-feiras. É uma série que estamos fazendo aí sobre membresia e particularmente tenho sido muito abençoado com ela. Então, vamos dar continuidade ao verso 15, e aqui Paulo agora, ele referendou e ele vai dar falar sobre ele, nesses versos do 15 até o 21 em diante, um pouquinho. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que, olhando para os nossos dias, vemos nossos tempos, os quais muitas pessoas falam sobre vocação, missão, ministério, mas poucos compreendem essas realidades à luz das Escrituras. Há um excesso de confiança na habilidade humana, na habilidade técnica, nas técnicas de comunicação e estratégias de crescimento, e uma escassez, na verdade, de ministérios profundamente enraizados no Evangelho de Cristo, operando pelo Espírito Santo e centrados na glória de Deus. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, especialmente aqui em Romanos 15, somos confrontados com uma visão de ministério completamente distinta da que é frequentemente exaltada em nossos dias. Paulo não se apresenta como um inovador ou como um empreendedor espiritual, mas como um servo humilde, consciente de que tudo o que possui, tudo o que realizou é fruto da graça soberana de Deus. E esse trecho da carta de Romanos nos oferece um vislumbre do coração pastoral e missional de Paulo, do apóstolo.
Depois de apresentar a doutrina da justificação pela fé, nós falamos isso, comentei também no sermão anterior, dos capítulos 1 ao 11, ele faz isso, e suas aplicações práticas na vida cristã, do capítulo 12 até aqui, meados do capítulo 15, Paulo agora ele compartilha os fundamentos do seu ministério entre os gentios. Ele fala da sua missão, a sua motivação e do seu método. E por que isso é importante para nós hoje? Porque, como igreja de Cristo, somos chamados a participar da mesma missão, fazer Cristo conhecido entre todas as nações. E isso só acontecerá de forma fiel se compreendermos o ministério do Evangelho da mesma forma que Paulo compreendia, como um chamado da graça operado pelo Espírito de Deus e absolutamente centrado na glória de Cristo. Portanto, à medida que nós examinamos Romanos 15, esses versos de 15 ao 21, nós veremos o ministério do apóstolo Paulo e que nesse ministério ele nos ensina pelo menos 3 verdades fundamentais. Ele diz: o ministério do Evangelho é um chamado da graça de Deus, verso 15 ao 16, podemos ver isso. Depois, o ministério do Evangelho é centrado na pessoa e obra de Cristo, verso 17 até a primeira parte do 19. E o ministério do Evangelho é movido por um propósito de revelar o Filho de Deus às nações. Então, derradeiramente ali, o final do verso 19 até o 21. Que o Senhor abra os nossos olhos, aqueça os nossos corações, então, para que a semelhança de Paulo sejamos instrumentos úteis nas mãos do nosso Redentor. Amém? Verso 15 ao 16, então, no texto, Paulo diz assim: entretanto vos escrevi em partes, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E aqui, introdutoriamente, é importante sabermos, nós vemos Paulo se utilizar dessa linguagem do Antigo Testamento, né? Essa linguagem é vista nas palavras, como vimos aqui, ministro, depois sagrado encargo e depois oferta. E é importante compreender que o apóstolo ele usa essas palavras como uma metáfora apenas, né? Só isso. Na verdade, ele quer trazer essa metáfora para dar o peso um pouco, né, daquilo que ele faz. Ele diz no sagrado encargo, como aquele ofício sacerdotal que aqueles que ministravam no templo, ou que lideravam o serviço público a Deus, que ofereciam a oferta do povo em sacrifício. Paulo já usou essa linguagem metafórica, digamos assim, né, do Antigo Testamento, quando ele diz em 2 Timóteo 4, 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido como ou por libação, né, fazendo essas relações com o Antigo Testamento. Mas Paulo aqui não está dizendo que o ministério pastoral, o pastor, é como se fosse um sacerdote do Antigo Testamento, ou que ele substitui o sacerdócio do Antigo Testamento. Na Nova Aliança, todos nós que cremos em Cristo somos sacerdotes. A doutrina aqui do sacerdócio universal, de todos os cristãos, todos os crentes. Antigamente, só o sacerdote tinha acesso a Deus. Agora, todos nós temos esse acesso ao Senhor. E cada um de nós, pode ministrar a Deus com nossos dons, com nossos talentos, com aquilo que somos. Então, Paulo está apenas olhando para o seu ministério, o ministério da pregação da palavra, como de forma nobre,
de forma sublime, de forma elevada. Então o apóstolo, ele revela nesses 2 versos, 15 e 16, a consciência da sua missão e a profundidade do chamado que ele recebeu. Ele não se via como um simples pregador ou organizador de igrejas, mas como alguém com uma função sacerdotal no serviço do evangelho. Esse exemplo nos deve, e já inicialmente, fazer-nos refletir, talvez uma pergunta: como nós, crentes dessa nova aliança, desse novo pacto, participamos desse mesmo chamado de sermos instrumentos na santificação de outros para a glória de Deus? Como nós agora participamos desse mesmo chamado? Essa é uma pergunta que podemos nos fazer e refletir. Paulo nos mostra aqui, só nesses versos, algumas verdades. Por exemplo, a ousadia do ministério, a graça do chamado, né, e a santificação do Espírito. Nesses pequenos versos, 2 versos, ele fala sobre isso. Que a ousadia do ministério vem da convicção do Espírito de Deus em nós, que nos dá convicção da missão. Ele diz: entretanto, vos escrevi em partes mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. E Paulo admite, então, aqui, que falou de forma ousada aos romanos, quase como alguém que adverte. Se nós lermos novamente e lembrarmos, é assim que ele se dirige. Mas essa ousadia, irmãos, não nasce de arrogância. Pelo contrário, ela nasce da convicção de que ele cumpre o encargo divino. Ele cumpre a vontade de Deus. Paulo sabia exatamente para o que ele foi chamado e por quem ele foi chamado. E nós temos que pensarmos, quando nós entendemos nossa missão, nós com certeza falamos com amor, nós falamos com paciência, nós falamos com brandura, mas também falamos com firmeza, por causa da convicção. No discipulado, na pregação, no aconselhamento bíblico, falamos com convicção, porque sabemos que a verdade em amor, ela é sim um instrumento de santificação. Para os de dentro, na comunidade dos santos, e para os de fora. Esses se aceitarem a verdade, obviamente. Paulo fala daquilo da qual ele está cheio e para o qual ele foi chamado. Ele praticamente diz assim, parafraseando um pouquinho o que Paulo está dizendo: eu falei para vocês para que recordem verdades fundamentais que vocês já sabem. E também falei porque está em mim. É isso que Paulo está dizendo. Está em mim, para aquilo que eu fui chamado. E é para isso que eu vivo. É isso que eu fui chamado para fazer, pregar o Evangelho de Cristo. Então ele discorre 16 capítulos de Romanos, porque está nele fazer isso. E para recordar, nós já tratamos disso um pouco no sermão anterior, só para recordar, Paulo escreve uma carta de 16 capítulos. Que dirá nós, hoje, se não temos que insistentemente nos debruçarmos nas Escrituras para relermos as coisas fundamentais da fé. O seu maior tratado teológico, ele simplesmente só para recobrarem. E isso é algo que nós temos que nos apegar. Ele mostra aqui a nós, nesses 2 versos, que o chamado para servir também é uma graça imerecida. É graça, por isso, imerecida. Ele diz: por causa da graça que me foi dada por Deus para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Paulo nunca se via como dono do seu ministério.
Ele reconhecia que ser útil no reino é fruto da graça. É fruto da graça. Ele se descreve como ministro de Jesus Cristo. A palavra aqui, ministro, vem da palavra grega liturgos, que tem o sentido ou o significado de prestar um serviço público. E ela é trazida àquilo que fazia o sacerdócio, né? No sacerdote no Antigo Testamento. Paulo, como falei antes, de forma metafórica, né? Usando uma metáfora, ele se vê como aquele que faz um serviço litúrgico, um serviço litúrgico, um serviço público a Deus, como o sacerdote no Antigo Testamento. Ele via sua missão como se fosse levar os gentios como uma oferta agradável a Deus, mostrando que evangelismo e discipulado, essa entrega, esse levar, tem um caráter de adoração, no sagrado encargo de anunciar. Vejam, irmãos, quando nós levamos o evangelho, no sagrado encargo de anunciar, é isso que fazemos. E quando nós vemos a nossa missão realmente, como ela é, como nobre, como elevada, talvez nós saiamos hoje daqui mais impulsionados ainda a pregar a palavra, a anunciar. Então, quando servimos na igreja, aconselhamos alguém, pregamos ou evangelizamos, não fazemos nenhum favor a Deus, mas respondemos à graça que se achegou a nós, a graça que nos alcançou, a graça que nos chamou. Então, cada cristão, cada crente deve ver seu serviço como um ato de adoração, não como uma tarefa comum ou até eventual, porque ela seria comum para alguns, mas ela não é. Recebemos algo particular de Deus, para então pregar esta particularidade a todos. Uma revelação das verdades de Deus, e agora ela é para as nações. Paulo ainda nos ensina nesses versos que a verdadeira obra só é eficaz, então, pelo Espírito Santo. Puxa vida, eu pensei que se eu pregasse, já estava em mim o poder, né? E dava tudo certo. Estava em mim. Não, não está em nós. Por mais que nós tenhamos esse encargo como Paulo tinha, de anunciar essas verdades, o poder vem e se torna eficaz essa pregação através do Espírito Santo. Ele diz, verso 16, segunda parte, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo reconhece que só o Espírito Santo pode transformar vidas e transformar ou tornar aceitável qualquer fruto nosso, do ministério, da pregação, a tornar aceitável a Deus. O que Paulo nos mostra aqui de forma direta e clara é que a santificação não depende de eloquência ou de estratégia, embora possamos ter, né? Ou programas. Não estou abolindo alguma coisa desse tipo, mas ela não depende dessas coisas, mas depende da ação do Espírito Santo. Então, irmãos, essas verdades têm que estar em nós. Nosso papel é instrumental, não central. O Espírito é quem produz frutos eternos. O fruto eterno para Deus. Então, para nós, antes de falar, aconselhar ou pregar, dependa em oração do Espírito Santo de Deus. Dependa, ore. Nós vimos o sermão retrasado, quantas vezes Paulo orou no capítulo 15. Saiba que o Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção em nós, falando da maior obra que pode acontecer,
em nós e naqueles que ainda virão a crer. É Ele que faz, é Ele que aplica. E aqui Paulo, nesses 2 versos, então, nos ensina que todo o cristão, todo crente é chamado para ser um instrumento de Deus na vida de outros. Lembrando que servimos, então, que vimos com ousadia, porque temos uma missão divina. Servimos pela graça, conscientes de que não merecemos este privilégio, e servimos na dependência do Espírito, que é quem santifica e torna aceitável a nossa oferta. E assim como Paulo via sua vida como um altar, onde gentios convertidos eram oferecidos a Deus, nós também devemos viver para apresentar pessoas maduras em Cristo, como fruto de nosso serviço. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz, na segunda parte do verso, capítulo 1, verso 29, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É um propósito. O sacerdócio universal de todo cristão agindo dentro e fora da igreja. Em 1 Pedro 2, 9, nós sabemos, esse é um texto também clássico. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Puxa vida, hein? Chega a dar uma soberba, né? Puxa, não sabia que eu era tanta coisa assim. Que legal. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, com um fim, porque somos exclusivos dele. Temos uma missão do próprio Deus, um fim último aqui, que ele nos dá. Então, agora, conhecedores desse grandioso Deus, e sendo propriedade exclusiva dele, temos o propósito e fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou, daquele lugar de densas trevas, daquele lugar de escuridão e miséria, para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Temos que falar e mostrar com a nossa vida. A igreja, e nós como indivíduos que formamos essa igreja, temos que fazer isso, proclamar as virtudes de Deus. E para isso precisamos saber das virtudes, estar esclarecidos e conscientes delas. Que o Espírito estando em nós operará o seu poder. E é assim que Paulo nos ensina por meio do seu exemplo, de sua fala aqui, nesses 2 versos. E ele continua no verso 17 e 19, a primeira parte do verso 19. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que vemos nesses versículos é o coração de Paulo, o coração do apóstolo, tomado por um único desejo: glorificar a Cristo por meio do serviço a Deus. A igreja de nossos dias corre perigo, corre riscos, de medir as coisas por fatores errados, medir ministérios, a própria vida nossa, por fatores errados. Paulo nos mostra que o verdadeiro ministro se gloria apenas em Cristo e depende inteiramente do Espírito Santo. Se gloria apenas em Cristo. Nada tenho que não tenha sido dado. E o poder que há em mim não é meu, é do Senhor, operando por mim e através de mim. Vemos nesses versos que o ministério que glorifica Cristo tem a sua alegria em Deus e não
em si mesmo. E não em si mesmo. Tira os olhos de si e coloca em Deus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me, verso 17, em Cristo, nas coisas concernentes a Deus. Paulo tinha frutos abundantes, irmãos. Ele tinha igrejas plantadas, discípulos formados, sinais e maravilhas. Porém, contudo, sua glória não estava em si, mas em Cristo. Temos que nos esforçar para que não esqueçamos que toda boa obra é fruto da graça de Deus em nós. A verdadeira alegria do servo é quando o seu Senhor, Cristo, é visto e exaltado, glorificado. O que há naturalmente em nós, veja, irmãos, o que há naturalmente em nós, para o que serviu? O que há naturalmente em nós serviu apenas para levar Cristo a ser humilhado. E a se humilhar e vir em carne, ser espancado, ser crucificado, sozinho naquela cruz. O que há em nós, naturalmente, não pode fazer essas coisas. Mas o que há em Deus, por meio de Jesus Cristo, nos lava, nos limpa, nos apresenta incorruptíveis diante do Pai. Faz uma obra redentora, transformadora, eterna. Efésios capítulo 5, verso 26, para que a santificasse a igreja, aqueles tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Santificada e purificada. É a obra de Deus. Somos levados à consciência de que não devemos nos gloriar em ministérios, em títulos, em conquistas pessoais. Toda vitória deve ser devolvida em adoração ao Senhor da obra. Toda vitória que nós tivemos, ela deve ser devolvida em adoração ao Senhor da obra. Não a nós, mas ao teu nome dai glória. Não a nós, Senhor. Amém. Pergunte a si mesmo: minhas ações apontam para Cristo ou para mim? Cristo ou eu? Vemos que para Paulo, o ministério que glorifica Cristo é frutífero, vejam, na obediência. Obediência. Ele diz, verso 18, final do verso 18, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. O propósito do ministério, ele não é apenas informar. Também, sim, mas não para aí. O propósito do ministério é transformar. De certa forma, a prova do ministério saudável é quando pessoas são conduzidas à obediência da fé. Paulo prega e serve para que os gentios se tornem discípulos obedientes, não meros ouvintes. E vejam, por que ele diz obediência e não fé? Quero levá-los à fé. Não, ele diz à obediência. Porque é claro que quando nós cremos em Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos, porque agora Ele é o nosso Senhor. A fé implica obediência. Por exemplo, 1 João 3, 23, o que ele diz ali? Ora, o seu mandamento é esse. Ora, quem manda, espera alguma coisa, espera obediência. É este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o quê? O mandamento que nos ordenou. Ordem. Quem dá ordem espera o quê? Obediência. Então, a fé implica em obediência. Por isso Paulo diz o que diz.
conduzi-los e levá-los, os gentios, à obediência por palavra e por obras. E uma igreja cheia, irmãos, uma igreja cheia, né, de pessoas, mas sem a obediência da fé, é um campo estéril. Mas uma igreja pequena, talvez, mas com membros que buscam uma vida de obediência a Cristo, santificando seu coração, é um terreno fértil para a glória de Deus. Lucas 6,46, versículo também conhecido. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A fé implica obediência. Então, para nós, explicando um pouco essas coisas, nosso trabalho só tem valor eterno quando produz frutos de santidade na obediência pela fé. O discipulado precisa ser palavras e obras, ensino e exemplo de vida, pelo Espírito Santo. E mais uma vez, Paulo repete o que ele não esqueceu e quer que seus leitores não esqueçam, que o ministério que glorifica Cristo depende do poder do Espírito. De novo ele fala do Espírito Santo. Lá em cima no verso 16, uma vez santificada pelo Espírito, e agora, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo reconhece e faz questão de trazer novamente que os resultados do ministério não vêm de suas habilidades, mas da obra e do poder do Espírito Santo. Mesmo com sinais e prodígios, Paulo não vai atribuir o poder a si mesmo, mas ao Espírito Santo. Vejam como isso é difícil, né? Para quem está ali vivendo aquilo. Ele é alvo as pessoas estão olhando para ele. Em determinado ponto, eles queriam arrebatar Paulo como uma espécie de Deus. Em Atos nós vamos ver isso. Porque olhavam para ele quando faziam essas coisas. Mas Paulo tem que ter nele a consciência e não a arrogância de que aquilo não é dele. Está sendo operado pela bondade e misericórdia de Deus por meio do Espírito Santo. Imagine um homem das suas mãos, enfermos são curados, demônios são expulsos, morto ressuscitado. Como aquele rapaz que ouvia um sermão, Paulo se estendeu pregando até o final da noite, como diria o reverendo Augusto Nicodemos, veja o perigo de dormir no culto, né? O Eutico caiu da janela e acabou morrendo. Mas Paulo vai lá e levanta, opera o poder de Deus. Alguns diriam também, cuidado, pastor, com o tamanho do sermão. Então, mas sendo um ou sendo outro, o poder de Deus está ali. O Espírito de Deus está operando essas coisas. Na palavra, Paulo depois volta, come e volta a pregar, vai até a madrugada, pregando. Porque a palavra importava, porque ela é a espada do Espírito para operar o poder de Deus. Então, irmãos, temos que estar na palavra de Deus e confiar que o Espírito fará através dela. Creia e pregue e viva. Nós, pregadores, líderes, membros, devemos depender da oração e do Espírito em tudo. Uma vida cheia do Espírito Santo, esperançosamente manifesta frutos e poder de Deus. E pode converter, pode mudar corações, dá poder para a missão. E Paulo segue no verso 19, segunda parte, verso 21, 19 ao 21, ainda falando: o ministério do Evangelho é movido por um propósito de revelar o Filho de Deus às nações. Ele diz: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio.
Então, Paulo demonstra o seu trabalho, o seu labor, comentando brevemente a respeito da extensão do seu trabalho. A região de Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico. É uma região muito grande, irmãos. Aqui nós temos condições de ter a noção exata, né? Mas hoje o Ilírico é a região onde fica a Bósnia, Croácia, antiga Iugoslávia, entre Itália e a Grécia. É uma região gigantesca que Paulo percorreu, estima-se, durante 15 anos, anunciando o Evangelho de Cristo. Então, Paulo foi um homem incansável, que trabalhou, labutou em toda aquela região, sem os recursos de comunicação e de locomoção, e nem de estradas, condições que hoje nós temos. Ele não tinha nada disso. E ele percorreu toda essa região pregando a palavra de Deus, passando fome. Nós sabemos, lemos Atos, nós vemos fome, naufrágio, sede, prisão, açoites, sendo apedrejado, deixado quase morto. E em meio a todas essas coisas e por toda aquela região, Paulo prega a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Mas por que ele faz isso? Ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E esse era um dos motivos pelos quais o apóstolo escreve essa carta. Ele não era conhecido da igreja de Roma. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Apesar de ele conhecer muitas pessoas que provavelmente, posteriormente, foram para a igreja de Roma, como nós vamos ver aqui mais para frente, Paulo escreve essa carta para que a igreja tivesse mais confiança nele e que assim eles ajudassem Paulo a cumprir sua missão, que era ir além. Passando Roma, ele iria à Espanha, né? E Paulo não queria edificar em fundamento alheio. Não foi para isso que ele foi chamado. Ele foi chamado, diz ele, para anunciar o Evangelho às pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Cristo. E a Espanha era o objetivo, o objeto dele, da sua missão. Roma seria como um posto avançado do sustento dessa missão de Paulo. Então, quando Paulo diz anunciar, aqui, ele não está falando como se fosse o propósito de fazer o Evangelho apenas conhecido e divulgado. Paulo tem uma visão mais elevada, um pensamento mais impactante sobre anunciar. Aqui, como anunciar, o apóstolo pensa como algo, como o evangelho reconhecido. E não só como reconhecido, mas confessado. E quando ele vê um evangelho reconhecido e confessado, ele então via uma igreja se levantar naquele lugar. Seria a igreja da Espanha, se levantando, que reconhece e confessa o evangelho. Esse é o ponto. Ele queria ir a um lugar onde a bandeira de Cristo ainda não havia sido levantada, um lugar em que o evangelho ainda não tinha sido anunciado, pregado, reconhecido, confessado. Esse é o ponto de Paulo. Então, vejam, irmãos, nas palavras de Paulo, vemos que o avanço do evangelho, ele exige um compromisso com aqueles que não foram alcançados pela palavra da verdade. O evangelho da salvação. Um amor pelo próximo, uma compaixão genuína por aqueles que não viram a glória de Cristo. Por isso Paulo diz, como diz, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Ele coloca empenho, ele coloca esforço, ele coloca dedicação. Por quê? Porque ele compreende a missão. Ele está convicto do que ele deve fazer. Seu propósito, sua vocação em Cristo. Ele sabe que é um ministro de Cristo. Ele sabe que o que faz é elevado. É para a eternidade. É sagrado.
é santo. Existe uma convicção de Deus, ou uma convicção que Deus o chamou para ser um instrumento que não opera por ele mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo, para louvor e glória do próprio Deus. Finalmente, então, o apóstolo está nos mostrando que conhecer as Escrituras, mais uma vez, ao longo da carta, nós vimos como o apóstolo se apega, afirma e confirma por meio das Escrituras. Ele faz com que as suas convicções tenham base e alicerce. E isso é ensinamento para nós. Todas as convicções que Paulo tinha estavam alicerçadas nas Escrituras. O apóstolo não decidiu simplesmente por ele mesmo a não evangelizar em fundamento alheio. Não é isso. Ele diz, Paulo acha sua convicção alicerçada nas palavras do profeta Isaías. Capítulo 52. E essa profecia de Isaías, nesse versículo, focaliza os efeitos globais, digamos, universais do sacrifício de Cristo. Ele diz assim, antes, vamos no verso 20, esforçando deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Se formos a Isaías, nós vamos ver essa seção começa falando, tem um subtítulo até que foi colocado lá, dizendo o sofrimento do servo do Senhor. Isaías 52, do verso 13 ao 15, diz assim, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Vejam como a vida de Paulo é regrada pela palavra. Não um entendimento superficial das Escrituras. É um entendimento claro, vivo, libertador, em que ele estrutura sua vida e seu caminhar. Uma palavra viva que ensina, que guia suas convicções e propósitos. Uma palavra que nós sabemos é apta para aprender, para corrigir, para educar na justiça, com o fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Era essa a sua confiança, a confiança na palavra. Ela é a espada do Espírito. Espada do Espírito. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela vive em nós, trabalha em nós, eficazmente fazendo uma obra em nós e naqueles a quem nós estamos alcançando pelo mesmo poder que opera dentro de nós. Lembremos, o Pai e o Filho estão em nós. Aqueles que guardam a palavra do Senhor, eles virão e farão em nós morada. Então, creia na palavra. Ame a palavra. Ela é voz de Deus, luz e lâmpada para o nosso caminhar. Apegue-se a ela. O Espírito Santo de Deus vai operar. E vai operar milagre. Sim, a salvação, a conversão é um milagre. Nós fomos alvos de um milagre. Está em nós. Vai converter corações, vai produzir nova vida. Creia na palavra, pregue essa palavra, até que os que estão em trevas vejam a luz. O que aprendemos nesses versos hoje, irmãos? Como vimos no começo,
Primeiro, que Deus concede graça para que sejamos ministros do Evangelho, oferecendo a vida dos gentios como sacrifício santo e santificado pelo Espírito. Segundo, nos gloriamos em Cristo, pois somente pelo seu poder e pelo poder do Espírito Santo podemos cumprir o ministério e produzir frutos para Deus. Em terceiro, o Evangelho avança pelo poder de Deus, alcançando os que nunca ouviram a respeito de Cristo, cumprindo o plano soberano de Deus de revelar seu Filho às nações. Amém? Nesse dia, olhando para Paulo, nós tenhamos ousadia, convicção, certeza daquilo que Deus nos chamou para sermos e fazermos. Hoje, em especial, podemos ter a oportunidade, talvez, de pregar aos pais que ainda não são e não foram alcançados por Cristo, por Deus, ou se foram aqueles que estão ao redor, os familiares. Temos oportunidade de pregar uma santa palavra, um santo evangelho, que tem o poder de Deus nele. Está impregnado desse poder. Se existe alguém nessa manhã aqui que não foi encontrado por Cristo, que não tinha ouvido a palavra, mas agora ouviu, arrependa-se dos seus maus caminhos e volte-se para o único que pode dar vida em meio à morte. Confesse seus pecados e creia no sacrifício de Cristo na cruz. E então, como Paulo diz, Ele nos acolherá, nos conduzirá aos braços do Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, capacita-nos, ó Pai, dá-nos convicção, ousadia e o poder do Teu Espírito para que possamos pregar a Tua palavra, a Tua santa palavra, onde e para quem o Teu Evangelho ainda não chegou, não se estabeleceu, ainda não foi reconhecido e confessado. Permite-nos, Senhor, começar pela nossa casa, pela nossa cidade. Ajuda-nos, como igreja, Senhor, também, a plantar mais e mais igrejas nessa cidade. E que nós sejamos esse instrumento para a propagação do Teu reino. Servos em serviço, arregimentados para a batalha, para a luta, pela causa do Evangelho de Cristo. Que a nossa fé, Senhor, não recue desta ordem. Pelo contrário, nos dá coragem para que jamais retrocedamos. Senhor, que a nossa vida, o nosso serviço e sacerdócio sejam um reflexo da Tua glória. Que o Teu Espírito faça em nós e através de nós o que nós sozinhos não podemos fazer. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Em nome e através do nome de Cristo, Teu amado Filho, oramos aqui, agradecidos. Amém.